Galera, hoje a gente vai se aventurar num assunto que, vamos ser sinceros, tá mexendo muito com o coração de todos os fãs de Overlord por aí. Eu sei que vocês, como eu, estão todo mundo ansioso pra saber o que vem por aí nos próximos volumes, 17 e 18, né? Será que finalmente a gente vai descobrir o que vai acontecer em Nazarick? O que tem os Lords Dragões envolvidos em tudo e daquela toda a galera que a gente ama ou que a gente tem medo? Bom, nesse vídeo a gente vai analisar tudo que a gente sabe até agora, falar de algumas teorias também adicionadas aqui, né, que saíram com relação a uns vazamentos, digamos assim, que saíram desses volumes numa entrevista do Maruyama. Então vamos ver o que a gente pode esperar desse final épico. Por isso que a gente vai trocar ideia agora. Então já capricha no like, se inscreve no canal se não for inscrito, que você me ajuda demais. E bora falar sobre essa obra incrível, cara, que tem uma comunidade gigantesca por aqui. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binaz e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E hoje a gente tem novidades sobre os volumes 17 e 18 de Overlord. Então, se você tá curioso, só vem comigo. Há algum tempo atrás, galera, teve uma entrevista entre o dublador do Ainz, ou seja, Satoshi Hino, o diretor de Overlord, que era o Itou, e o autor das novels, o Maruyama. Eu não tenho certeza de onde exatamente foi essa entrevista, tá? Porque é muito difícil a gente encontrar pessoas ou postagens que tenham uma entrevista completa, mas com base nessas informações que saíram lá no Reddit, essa conversa foi retirada de um material de arte lá, com arte do fundo do filme, né, e tudo mais, de Overlord, mas não tá claro exatamente qual filme ou qual material é esse. Isso pode ser como se fosse, sei lá, um panfleto bônus pra quem assistiu ou comprou o Blu-ray do filme, né, ou então pode ter sido um lançamento do filme, mas de qualquer forma, a gente tem base para as informações espalhadas aqui, trechos da conversa entre Satoshi Hino e o Maruyama que discutem o que vai acontecer nos dois últimos volumes de Overlord. O Satoshi perguntou, e aí, direto ao ponto, né? Maruyama, você tem planos para escrever o roteiro ou algo assim? E o Maruyama respondeu que se ele queria dizer que envolvimento dos Guardiões dos Andares no volume 17 e tal, ele falou que ele estava escrevendo atualmente o volume 17 já, e falou que vai ser um pouco complicado, né? Daí o Hino até retrucou, falando, pô, então que tal uma batalha épica no volume 18? E o Maruyama mais uma vez respondeu que ele falou, pô, se você quer dizer o surgimento de um inimigo forte o suficiente para fazer Nazarick levar a sério, então não tem muitos candidatos que dá para se fazer isso. Honestamente, mesmo que exista tal criatura, provavelmente ela não vai querer desafiar Nazarick diretamente. Quero dizer, definitivamente pensaria em formas de atrair eles para uma armadilha aí para poder derrotar eles. Assim, então, para que isso acontecesse, seria algo bem difícil de se rolar. Então o Hino concluiu que ele entendeu isso tudo, e isso significa que ainda não é certo se vai ter uma batalha ou não. Ele falou que sim, mais ou menos isso, né? O Maruyama confirmou essa ideia. Essa foi a tradução de uma parte da entrevista entre os dois, onde eles discutiram esses volumes 17 e 18. Então, entrando mais aprofundado nisso daí, a primeira coisa que a gente pode concluir é que, em termos de alguma informação sobre o volume 17, onde o Maruyama disse que ele ainda está escrevendo a história, e a partir disso a gente pode garantir que sim, volumes 17 e 18 ainda estão em fase de escrita e parecem não estar prontos, né, da produção total. Só que pelo menos a gente sabe que o volume 17 está no forninho. Para quem não sabe, o volume 16 foi lançado em 2022, ou seja, já fazem quase 3 anos desde que o último volume de Overlord foi escrito, e se a gente refletir um pouco mais lá, né, o volume 14, ele foi lançado em 2019 e o volume 15 em 2022, ou seja, a gente percebe que tem uma distância grande entre esses volumes, né? 16 e 17 já ultrapassaram essa lacuna entre os volumes 14 e 15, que foi só de 2 anos, então a gente não sabe quanto tempo mais o Maruyama vai cozinhar aí os dois últimos volumes de Overlord, mas esperamos que a história realmente vale a pena depois de tanta espera assim. Mesmo porque, apesar dos volumes 15 e 16 terem demorado, né, para vir com as suas histórias e tal, elas foram histórias dos lados ali considerados abaixo do esperado, especialmente o volume 15, que era como se fosse só um aperitivo ali, enquanto o volume 16, apesar de ser o prato principal, também foi um volume curto, né? Tudo bem que ele dividiu em dois um volume que era para ser um só, mas a partir da resposta do Maruyama a gente pode concluir que os Guardiões de Andares eles vão ter um papel importante no volume 17, tá? Só que qual papel vai ser esse? O Maruyama ainda está preparando isso, digamos assim. Se a gente lembrar lá do volume 14 especificamente, a gente consegue lembrar que ele talvez estivesse planejando que os Guardiões tenham um papel estratégico na luta contra a Teocracia Slane, assim como o Ainz observou o desempenho da Shallder e dos outros Guardiões para conquistar as cidades do reino Restiz. É possível que os Guardiões dos Andares recebam uma missão de conquistar as cidades restantes da Teocracia Slane também. E eu só espero que o Maruyama queira contar cada uma, né, cada coisa sobre a cidade que está sendo conquistada pelos Guardiões e tudo mais,
pra dar um enredo maior na história, né? A gente gosta de ver esse tipo de coisa. E não fazer como ele fez lá no volume 14, onde literalmente foi contado só através de diálogos, né? Mesmo assim, o papel dos Guardiões de Andares é limitado a fazer certos planos. E de forma mais esperançosa, lá no volume 17 a gente vai ter um papel mais direto, sendo enviado ali o Ainz, né, para descer diretamente em cada cidade, e assim a gente pode ver como que os Guardiões de Andares conseguem agir, né, na destruição das cidades e tal, como um exemplo da Teocracia Slane em batalha. E aí vão ter batalhas interessantes acontecendo, né? Porque a Teocracia pode ter, sei lá, como se fosse Cavaleiros do Zodíaco, botar em cada cidade tendo um guardião, vai ter cada cidade uma escritura negra. Então vai ser batalhas ali frente a frente até chegar no meio, no centro da Teocracia, onde estão guardadas as coisas todas. Agora, com relação a como vão ser dominadas as cidades, mano, os vampiros podem espalhar vírus pela cidade, transformando todo mundo em vampiro ou demi-humano, né? Já os guardiões, como o Demiurgos, ele poderia abrir portal, invocar demônios, trazendo o exército infernal para poder invadir a Teocracia. Ou talvez o Maré lá, né, que possa usar magia numa grande área, criando desastres naturais capazes de destruir a cidade inteira. Quem sabe até Albedo, utilizando o item de classe mundial que ela tem lá, o Ginnungagap, né, para poder arrasar a cidade inteira. Existem tantas maneiras de tornar o processo da conquista da Teocracia Slane interessante, que fica até difícil a gente conseguir botar uma aqui como pauta geral. Mas considerando que será um dos últimos volumes agora, cara, eu acho que não tem nada de errado no Maruyama querer rechear eles com ação. Falando nisso, lá no final do volume 16, o Ainz ficou bastante irritado, cara, depois de descobrir que estava atrás lá da Antillery, né, por quem fez o negócio todo, a lavagem cerebral na Shelter e tudo mais, e descobriu que foi a Teocracia. Naquele momento, ele declarou guerra total à Teocracia Slane. Eu acho que seria muito mais satisfatório, e faz também muito mais sentido, se a abordagem do Ainz para a Teocracia for mais brutal do que a que ele usou contra o Reino Restize, que não tinha tanta desavença entre eles assim. Agora, passando para a segunda pergunta aqui, o Satoshi Hino, ele perguntou sobre a batalha dos volumes 18, se vai ser uma batalha épica ou não, e a resposta do Maruyama me deixou um pouco pessimista nesse ponto, porque eu entendi, assim, interpretando, né, de alguma forma, que a batalha épica que ele está falando era como se fosse uma luta entre duas partes igualmente fortes. Por isso ele disse que talvez não tenha muitos candidatos que possam tomar Nazarick como uma ameaça séria, entendeu? Como até eu costumo dizer, né, a história de Overlord é como se fosse um jogo de xadrez desde o início. Vai se movendo ali peças para no final quem tiver a melhor estratégia ganhar. A gente já sabe que eles são peões ali e qual é o papel que eles desempenham nesse jogo. A gente só precisa esperar um momento em que o peão vai ser movido para a casa certa. E a história de Overlord não é como a maioria das histórias dos outros animes, onde de repente vem um inimigo absurdamente forte, aparece de algum lugar e consegue lutar de forma equilibrada até vencer o protagonista. Tem animes que acontecem isso, mas não é o caso de Overlord. Se a gente analisar a lista dos personagens fortes que o Maruyama mencionou até aqui, a gente pode entender por que ele disse que não tem muitos candidatos que possam tornar Nazarick uma ameaça, entendeu? Tipo, não dá, mano. Por enquanto, o único ser que pode fazer Nazarick talvez lutar sério seria o Platinum Dragon Lord. Mas até isso requer um verdadeiro dragão em grande número, já que os senhores dragões foram praticamente extintos desse mundo, e só alguns permaneceram. Faz sentido então que existam tão poucos candidatos fortes o suficiente para lutar contra Nazarick. No máximo são os God Kings, né, que são aquela galera que são descendentes dos Plaguers que vieram para esse mundo há 600 anos atrás. Eles podem lutar contra Nazarick, mas o problema é que só os God Kings não vai adiantar, mesmo que seja o mais forte, talvez seja derrotado facilmente pelo Maré, que foi o que aconteceu com a Zeshi. Foi simplesmente amassada. Então assim, o último personagem que poderia ser ameaça contra Nazarick também seria o Rufus, né? Que já é uma figura que se supõe ser subordinado do Surshana, ou um NPC das relíquias ali dos 6 grandes deuses do passado. Só que sinceramente, galera, um NPC poderia realmente fazer frente com o Nazarick? Cara, poderia. Não tem como a gente dizer que não, sabe por quê? Porque tem uma dentro de Nazarick que faz frente com todo mundo, que é a Rubedo. Ela não foi apresentada pra gente até então no anime, tá ligado? Mas eu acredito que mais pra frente ela será. Só que ela é um nível muito surreal e é meio que se limita ali a dentro de Nazarick, né? Mas ela poderia se voltar contra Nazarick tranquilamente. Então por que não poderia existir um outro NPC que poderia fazer isso? Até porque o Ainz, a guilda dele, tinha muitos itens mundiais, mas não necessariamente todos. Entendeu? Tudo bem. Ah, pô, a Rubedo consegue isso porque ela foi feita de uma pedra que era um item mundial. Mas pode ter outro item mundial que não foi relatado ainda, que pode criar um outro personagem, um outro NPC, uma outra guilda. Tiveram outras guildas que vieram para esse mundo.
O que acontece então quando a gente enfrenta uma guilda inteira? Aí, irmão, aí sim, todos nós esperamos uma batalha épica desse último volume, significando que haveria uma luta muito equilibrada. Só que talvez seja melhor a gente jogar essas expectativas fora desde já, porque uma guilda inteira não vai ser enfrentada. De qualquer forma, todos nós deveríamos ter concordado que se o apelo do Surshana não for aceito, o problema não vai ser quem ganha ou perde, quem é mais forte ou mais fraco. Mas o apelo de Overlord está na questão simples. O que o lado mais fraco vai fazer diante de uma força descomunal que não pode ser derrotada completamente? Resumindo aqui para vocês, o que a Teocracia faria vendo a força absoluta do Ainz vindo para cima dela sem ter como se defender, entendeu? Apesar dela ser uma das maiores potências desse mundo. E o Maruyama também mencionou, adicionando que, ao menos, se houvesse uma criatura poderosa capaz de lutar contra Nazarick, isso não significaria que essa criatura estaria disposta a enfrentar Nazarick diretamente. Ou seja, eles poderiam, na verdade, criar planos para colocar Nazarick numa armadilha. E quando Nazarick estivesse dentro da armadilha, eles atacariam. Parece bem difícil que isso aconteça, tá? Talvez ele soltou no ar aí uma ideia só que passou pela cabeça dele no momento. Mas essa sentença do Maruyama especificamente, ela não refutou imediatamente a teoria sobre o último volume de Overlord que a gente já falou. E a gente já falou de muita teoria aqui no canal sobre as guerras contra a Teocracia. Então isso se tornou basicamente um campo de batalha frequente com muitos personagens envolvidos. Temos aí, sei lá, as Blue Roses, o Corpus of the Abyss que eu falei no último vídeo. Mano, a cidade de Argland, o Conselho, né, dos Dragões e até os 13 heróis que ainda estão vivos. Porque se não for no volume 17 e 18, quando mais esses personagens vão aparecer? Todos esses personagens querem ser salvos até o final da história de Overlord, não querem? Sim, e sério, cara, isso seria uma resposta muito grande pra gente, pra todo o público que é fã. E o Maruyama, ele até trouxe uma resposta que dá pra gente estimar isso daí. Antes, se a grande luta não acontecer, isso se tornaria a conclusão da história de Overlord, sendo a razão, tipo assim, um fato razoável, né? Um nome guerra que ele coloca ali, certamente não se trata só de multidões ou força, mas também de estratégia. Temos muitos animes que tratam disso, então eu acho que a ideia seria mais ou menos essa. Se não tivesse a grande batalha, ele tá indo pro lado estratégico. O que é preciso para vencer um oponente mais forte? A gente já viu que tiveram estratégias pra caramba no filme de Overlord, mas eu também já fiz comentários pra vocês do que faltou no filme de Overlord, né? Assim, não tem como a gente estimar ou falar alguma coisa completa por aqui. A possibilidade de que se a guerra não fosse tão grande como a gente esperava, cara, eu realmente espero que outra parte, não necessariamente corajosa o suficiente para lutar contra a Nazarick abertamente, né? Mas a Teocracia Slane, no caso que eu tô dizendo, poderia planejar alguma coisa mais tática, alguma coisa mais astuta, né? Pra poder tentar minimamente bater de frente, não sofrer igual o Restice sofreu. E isso vai ser muito ruim se a gente ver mais uma vez isso, tá? Eu não digo péssimo, mas é complicado porque abala o coração da galera. Quem for mais astuto vai ser quem vai sair vencendo nessa história. No final, o Ainz ser derrotado pra mim também não faz tanto sentido assim. Mas seria algo que a gente poderia ver de forma interessante, uma reviravolta por parte da Teocracia. Tipo, é o que eu falei, pra mim a possibilidade da Teocracia Slane ou do Platinum Dragon Lord conseguir criar planos que superem as ideias da Albedo, do Demiurgos, são perfeitos. No final, até o Ainz, que acidentalmente fez o plano, né, do Platino Dragon Lord acabar se desmoronando, teria a própria surpresa dele no final. Sim, seria mais ou menos isso. Essa é uma pequena discussão que eu posso explorar a partir do trecho da entrevista do Maruyama, cara, porque seria o que todo mundo quer ver. Como o filme de Overlord foi lançado recentemente, digamos assim, é possível até que o volume final de Overlord seja lançado esse ano ou talvez no próximo ano. E eu sinceramente espero que sim. A gente já tá há muito tempo esperando isso. Espero que a história de Overlord seja concluída de uma forma satisfatória, no sentido de que todas as esperanças sejam atendidas, né? Todos os pontos bem fechadinhos, porque a gente sempre viu o Maruyama falando isso, e tudo com base do que ele mesmo declarou pra gente. Tem muitos que esperam isso de um personagem, sei lá, Rubedo, Aurélio Ômega, e que a gente gostaria de ver ser mencionado de novo. Talvez, quando a Teocracia viesse pra cima de Nazarick com uma tática, a carta-chave do Ainz fosse usar Aurélio Ômega e Rubedo, mano. Seria muito top. E mesmo que seja possível que uma ilustração, né, aparecesse e tal, sobre a unidade secreta da Albedo, atualmente o destino da Zetsumei, da Zeshi lá, né, da Antillery, ainda tá no ar. Né? E eu espero que não acabe com um trágico destino também para as Blue Roses, porque eles sumiram, nunca mais apareceram depois que
fugiram lá do Reino Restis. Eu espero que não seja contado uma coisa meio offline ali, né? Tipo assim, resolução de conflitos entre o Platinum Dragon Lord e o voto de certeza sobre os corpos da Clementine ter sumido e tal, enfim. Eu espero que não haja arrependimentos no reencontro com outras personagens, né? Nem na aparição do Fluder, da Neia, depois de que ela se tornou muito grande. O Fluder agora tá ajudando o Ice também, enfim. A existência dos mestres de forja lá, levando o ferro do Ice, né? Não ferro nesse sentido. Levando o ferro, tô dizendo, fazendo a construção, o estudo dele de runas, surgimento dos Lordes Dragões aí também. Isso tudo ainda são coisas misteriosas, cara. Coisas que estão em aberto. E seria uma pena se a história de Overlord acabasse e isso tudo continuasse igual, cara. Com questões basicamente importantes sem serem respondidas de forma alguma. Já se passaram quase 4 anos desde que o Maruyama começou a escrever o volume 17 e o volume 18. E pode ser tempo suficiente para ele inventar uma história que possa explicar todas essas coisas. Ele começou dizendo que já sabia como ia terminar. Bom, se possível, eu espero que ele não invente histórias que preenchem, tipo fillers, né? Como aconteceu lá no volume 8 e no volume 15. E se concentra só na história principal, em como ela poderia se conectar de forma coesa, né? Mesmo que ainda queira fazer histórias paralelas, eu entendo que ele goste de escrever outras coisas e tudo mais, mas eu espero que essas histórias paralelas expliquem tudo que ainda está em aberto. Espero que antes de mais nada, ele não resolva tudo em off, sacou? Como o destino da Remédios, que segundo alguns rumores teria morrido offline, né, lá no volume 14. A gente não sabe, ficou muito em aberto isso. E mesmo que a gente saiba que a Remédios é um dos personagens principais do volume 12 e 13, a história dela ainda precisa de mais explicações. Por fim, eu acredito que seria bom a gente reduzir, né, a importância de certos personagens secundários, que não são tão relevantes, trazer à tona os personagens principais para elevar esse final no nível máximo. Não é que eu não goste da galera secundária, mas se a história terminar, sei lá, 30 volumes, enfim, não teria muito problema. Na verdade, eu realmente gosto disso e gostaria de acompanhar essa história até o volume 30. O problema é que esse é basicamente o último, ou os últimos volumes de Overlord. Em vez de contar coisas novas, né, que sejam menos importantes, seria melhor a gente finalizar com as questões mais essenciais primeiro. Talvez isso seja só a minha esperança para os 2 últimos volumes de Overlord, né? Mas eu quero saber o que você acha também. E aí, essas personagens secundários, esses negócios aí só complementos, ele escreve por fora, mano. Coloca numa história separada, faz mais um book lá de só pra complementar algumas coisas que ficaram de fora e finaliza a história muito bonito, mas a margem principal ali a gente vai ver do início ao fim do volume 1 até o volume 20, que seja, 18, enfim. Seria essa a ideia. Mas eu quero saber a sua opinião também. O que você acha e espera que aconteça nesses 2 últimos volumes. E como você se sente depois de saber sobre essa entrevista, né? Que é algo que não foi muito fácil da gente achar, não. Mas conseguimos. Então comenta aí embaixo pra gente trocar uma ideia. Talvez seja isso que tá faltando pra todo mundo. Ele tem que ouvir a comunidade tem que se expressar pra falar de Overlord. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por mais um vídeo. Um beijo no coração de vocês. Não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho pra poder acompanhar mais Overlord, cara. É muito bom ter vocês aqui e crescer cada vez mais essa comunidade. Vamos falar de tudo até o final. Final de Overlord vai ser muito bom. Isso aí vai ser uma coisa que... explosão de mentes. E o anime vai ser lançado depois também, tá? Sem data ainda, sem nada. Bom, infelizmente não temos data prevista nem pra novel, né? Mas eu espero que logo logo a gente esteja lendo mais um pouquinho por aí. Tamo junto, beijo no coração e até a próxima. Valeu!